E está connosco o José Moreno, do Isqueté Media Lab. Zé, muito obrigado por estares no Segredo do Algoritmo. Donald Trump está no centro de toda esta polémica, discussão que tem havido em relação à guerra no Irão. Sim, isso é evidente nas redes sociais. Nós notamos que o presidente Donald Trump está no centro da discussão sistematicamente. Ou seja, ao longo de todo o processo, desde que a guerra começou, ele é das personagens da guerra, digamos assim, é a mais importante. E, portanto, o que ele procura fazer é, enfim, baralhar o máximo possível aquilo que é a informação sobre a guerra. Isso até se nota neste tipo de posts, como eu dizia há pouco, alguns que não são totalmente verdadeiros, outras vezes contraditórios entre aquilo que ele escreve aqui e o que diz depois aos jornalistas, por exemplo. Como tinhas notado, de facto, ele tem, às vezes, informações completamente contraditórias de um dia para o outro. Isso não é notório mesmo nos posts que ele faz na rede social dele, na Truth Social. E outra coisa que é notória é a maneira como ele usa certas palavras em maiúsculas, como se pode ver ali, ele usa-as mesmo em maiúsculas, e a intenção é exatamente dar um tom emocional à mensagem, ter um ênfase que ele acha, e com razão, que vai ter impacto nas redes sociais. Portanto, palavras como o incondicional, o imediatamente. Pronto, e sempre um tipo de discurso muito afirmativo, muito assertivo. Porque o presidente Trump sabe que é isso que resulta nas redes. Aliás, ele tem uma utilização das redes que, do ponto de vista da comunicação, é normalmente dada até como um exemplo de obter popularidade nas redes. Por isso é que ele tem muitas vezes grande alcance com as suas mensagens. E o que temos visto até pelo número de publicações e pelas interações que têm existido sobre este tema, continua a ter muita atenção dos portugueses. Sim, é notório. Aliás, a atenção nas redes sociais costuma seguir um padrão que é muita atenção no início de um fenómeno e depois bate muito rapidamente. A atenção em relação aos assuntos, aos temas nas redes sociais bate mais rapidamente do que no resto do ecossistema informativo. Não é o caso com este conflito. De facto, este conflito tem permanecido sempre com altos índices de atenção por parte dos portugueses nas redes sociais. Isso tem muito a ver também com o petróleo e com as questões do petróleo. Mas não só, porque de facto, mesmo em outros conflitos, nós notamos um pico de atenção no início do conflito, uma manutenção da atenção durante alguns dias depois do conflito, mas quando o conflito é distante, essa atenção tenta dispersar ao longo do tempo. E neste caso tem diminuído bastante menos, portanto tem-se mantido em níveis bastante altos. Estavas a referir o petróleo. Vamos ver um outro dado aqui também que é interessante. Olhando para a nuvem das 50 palavras mais usadas nas redes em Portugal, Irão, Israel e guerra surgem em destaque, mas depois também logo seguido por petróleo, estreito, como estamos a ver aqui. Ou seja, há ainda muita atenção, muita preocupação em relação ao efeito que a guerra está a ter no aumento do preço dos combustíveis. Por isso é que os portugueses começaram a falar sobre o Estreito de Hormuz, que até há uns tempos, obviamente, não referiam. Era um local, digamos assim, que não era referido nas redes sociais e agora é exatamente por causa disso. Aliás, eu diria, pegando até nesta nuvem de palavras, que a primeira coisa que os locais são aquilo que é mais falado, Irão, Israel, Estados Unidos, as personagens também, as personagens da guerra, mas depois também as consequências da guerra. E aí entra, de facto, o Estreito de Hormuz, o petróleo e tudo o que tem a ver com isso. Nós temos notado isso desde o início do conflito e, aliás, o padrão, como já referimos até neste programa, não é diferente do que aconteceu, por exemplo, com a guerra da Ucrânia. Também foi, desde logo, uma questão que preocupou muitos portugueses. Aliás, é um conflito que está distante em termos geográficos, mas o que os portugueses notam é que está próximo em termos das consequências económicas do conflito. E, portanto, é, de certa maneira, a globalização do conflito. Ou seja, nós não estamos perto do conflito geograficamente, mas estamos perto do conflito do ponto de vista das suas consequências diretas sobre o bolso dos portugueses. Muito obrigado por Obrigado estar aqui connosco no Segredo do Algoritmo.